Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de abril. A Anvisa tem 30 dias para decidir sobre a importação da vacina Sputnik V pelo Ceará, Amapá e Piauí. Decisão do ministro Ricardo Lewandowski autoriza que, ultrapassado o prazo, os governos estaduais poderão comprar e distribuir o imunizante à população local. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Mortes por Covid-19 continuam em alta nas unidades de privação de liberdade no país. O Superior Tribunal de Justiça mantém bloqueio da aposentadoria de sargento acusado de participação na morte de Marielle Franco. Liminar suspende cobrança a ex-bolsista do CNPq que não retornou ao Brasil. Já passa de 83 mil o número de casos de Covid-19 registrados nas unidades prisionais e socioeducativas do país. Os dados são do levantamento quinzenal do Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, foram registrados 83.587 casos de Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo, com 431 mortes entre presos, menores em conflito com a lei e trabalhadores das unidades. Nos presídios brasileiros, o número de óbitos pela doença aumentou 24% nos últimos 30 dias, chegando a 364. Nas unidades de ressocialização, a alta é ainda maior, 59%, com 67 mortes. O boletim quinzenal do Conselho Nacional de Justiça traz também os primeiros dados sobre a vacinação no sistema prisional. 2 estados já iniciaram a imunização dentro das penitenciárias. No Amapá, 47 servidores foram vacinados e, em Santa Catarina, 106 presos receberam a primeira dose. O acompanhamento está sendo feito com o auxílio do programa Fazendo Justiça, uma parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para superar desafios estruturais no sistema de privação de liberdade. A Anvisa tem 30 dias para decidir sobre a importação da vacina Sputnik V pelos estados do Ceará, Amapá e Piauí. A decisão liminar é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. As ações foram propostas pelos governos dos estados do Ceará, Amapá e Piauí. Eles alegam que a Anvisa exige a apresentação de relatório técnico da avaliação da vacina emitido pela autoridade sanitária responsável pelo registro, o que para os estados vai contra uma resolução da própria Anvisa. A agência afirma que, em caso de vacina registrada, a qualidade, segurança e eficácia são atestadas por meio da comprovação do registro pela Autoridade Sanitária Internacional. Outro argumento é que a Lei 14.124 de 2021 permitiu que os estados também comprem vacinas, não apenas a União. O relator das 3 ações no Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa tem 30 dias para decidir sobre a importação excepcional e temporária da Sputnik V pelos estados do Ceará, Amapá e Piauí. Ultrapassado o prazo, os estados estão autorizados a comprar e distribuir o imunizante à população local, sob suas exclusivas responsabilidades e desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. A decisão do ministro irá a referendo do plenário da Corte. E o ministro Ricardo Lewandowski também suspendeu liminarmente a cobrança a um ex-bolsista do CNPq que não retornou ao Brasil depois de concluir doutorado em robótica. O Tribunal de Contas da União havia decidido que o pesquisador deveria devolver R$ 831 mil aos cofres públicos porque não voltou a morar no Brasil depois de concluir o doutorado em robótica nos Estados Unidos. No Supremo, a defesa do pesquisador alegou que ele procurou emprego em diversas empresas brasileiras depois de concluir o doutorado, mas a resposta era a mesma. A área de pesquisa dele era tão avançada que não havia área profissional para ele trabalhar no Brasil.
Nos Estados Unidos, ele conseguiu emprego em apenas uma empresa. A defesa também alegou que durante o período de estudo, ele apresentou todos os relatórios exigidos pelo CNPq. Os argumentos foram aceitos no Supremo pelo relator, ministro Ricardo Lewandowski, que, em caráter liminar, suspendeu a punição até que o caso possa ser julgado pelos outros ministros. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schetti Cruz, mantém bloqueio da aposentadoria de sargento acusado de participação na morte de Marielle Franco. Rony Lessa foi preso preventivamente em 12 de março de 2019 e indiciado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, vítimas de um atentado a tiros, no dia 14 de março de 2018. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança e manteve o bloqueio de 70% do valor da aposentadoria de Rony Lessa como sargento da Polícia Militar, determinado em primeira instância para resguardar o pagamento de eventual pensão alimentícia aos dependentes das vítimas. No STJ, o relator ministro Rogério Schetti Cruz negou o provimento ao recurso em mandado de segurança interposto pelo acusado contra o acórdão do Tribunal Estadual. O ministro entendeu que foi ultrapassado o prazo de 120 dias contado da ciência do ato impugnado para impetração do mandado de segurança. Além disso, o relator observou que o acórdão da corte local sustentou que a proteção legal da aposentadoria contra a penhora não é absoluta. Entendimento que está alinhado à orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a regra geral da impenhorabilidade de proventos pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. E veja a seguir, o ministro Gilmar Mendes suspende ações em fase recursal sobre perdas inflacionárias nos planos Collor 1 e 2. Depois do intervalo. Pensar em direito e não pensar automaticamente na Constituição Federal, para mim, é uma coisa impossível. A Constituição Federal, além de ser a nossa norma fundamental, que dá fundamento para todas as outras do ordenamento, ela é uma norma que trouxe valores muito ricos e muito caros à nossa sociedade, principalmente porque ela foi editada em um momento logo após uma ditadura militar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem de perdas inflacionárias nos planos Collor 1 e 2. Para o ministro, há necessidade de harmonizar decisões do STF sobre o tema dos planos econômicos. Ele destacou que tramitam na Corte mais 3 ações sobre o tema. A suspensão não atinge as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória. O Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão que responsabilizou a construtora por acidente aéreo que vitimou o piloto de avião da empresa. Na reclamação trabalhista, a família afirmou que após a morte do piloto em um acidente aéreo, a empresa não teria pago a rescisão trabalhista, mas apenas o valor correspondente à indenização do seguro obrigatório da aeronave, e pediu a responsabilização da empresa por obrigar o piloto a voar em condições adversas e exercer atividade de risco. A defesa sustentou que a CNN não poderia ser responsabilizada pelo acidente, pois não é uma empresa de transporte aéreo, e que a aeronave era utilizada de maneira particular pelo dono da construtora. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, negou a responsabilização da empresa por entender que não existiam provas de que o piloto havia sido obrigado a voar em condições adversas. Para o TRT, seria necessário existir elementos que demonstrassem que a construtora agiu com dolo ou culpa. No TST, ao julgar o recurso de revista dos herdeiros, a terceira turma reconheceu a responsabilidade objetiva, a existência de dano e o nexo de causalidade entre o ocorrido e o trabalho. De acordo com a turma, o Código Brasileiro de Aeronáutica prevê a responsabilidade objetiva nas relações inerentes à aviação, alcançando todos os trabalhadores que atuam na atividade e garantindo o direito dos herdeiros a serem indenizados. Os ministros entenderam ainda que, segundo a análise do acórdão do Tribunal Regional,
não existem evidências de que o piloto tenha descumprido as normas de segurança aérea, o que afastaria a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. No julgamento dos embargos da empresa à seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que o acórdão trazido pela defesa para demonstrar o confronto de teses trata de situação diversa da ocorrida nos autos, com base no artigo 894 da CLT, que exige que as decisões trazidas aos autos reúnam as mesmas premissas de fato e direito. O ministro votou pelo não conhecimento dos embargos por ausência de divergência jurisprudencial. Esta particularidade de que houve pagamento de seguro de vida, no caso paradigma, e que não há qualquer referência no acordo embargado, me faz entender pela inespecificidade dos arestos trazidos a confronto. Por unanimidade, a SDI1 acompanhou o voto do relator. Com a decisão, o processo será remetido à Vara do Trabalho de Palmas, no Tocantins, para análise dos pedidos indenizatórios. Uma correção, essa decisão aconteceu no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, e não no Tribunal Superior Eleitoral, como eu havia dito. Desculpe. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabeleceu o pagamento de indenização a comunidades quilombolas de Minas Gerais. A quinta turma do TRF1 determinou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a União paguem indenização no valor de R$500 milhão por dano moral coletivo às comunidades quilombolas Gravatá e Massacará, localizadas em Minas Gerais. A reparação se deve à demora para concluir o processo administrativo de regularização de terras. Para o colegiado, ficou provado o dano às comunidades após mais de 9 anos sem avanço no processo de regularização. O fato impediu o acesso aos programas governamentais e ofendeu o direito fundamental à moradia, além do princípio da duração razoável do processo. Além da indenização, o INCRA e a União também ficam obrigados a elaborar em 1 ano o relatório técnico de identificação e delimitação e depois, também no prazo de 1 ano, a concluir todos os atos do procedimento administrativo sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. O Judiciário Mineiro já conseguiu digitalizar cerca de 500 mil processos. A meta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é que todo o acervo de processos físicos seja digitalizado até julho do ano que vem. O trabalho é intenso. Mais de 500 mil processos já foram digitalizados e virtualizados na Justiça de Minas Gerais, principalmente os processos cíveis. No Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a tarefa teve início no final do ano passado. Na época, eram digitalizadas 450 folhas por dia. Hoje, esse número ultrapassa as 2.200 páginas. Nós estamos com 102 colaboradores hoje no projeto de virtualização. O espaço físico também aumentou bastante. Por conta disso, a gente conseguiu trazer esses trabalhadores para cá. O número de processos aumentou demais também. É mais ou menos trabalhados 500 processos por semana e hoje a gente tem trabalhado quase 2-3 mil por semana. Todo o processo de digitalização e virtualização é um dos pilares do programa Justiça Eficiente, lançado no início da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A meta do projeto de virtualização de processos é digitalizar todo o acervo de 3 milhões de processos físicos até julho do ano que vem. O trabalho de virtualização será realizado em parceria com instituições públicas e empresas privadas que atuam com tecnologia para colaborar na digitalização desses autos. Vai agilizar a prestação judicial, né? O processo tem que ser decidido a tempo e hora e com qualidade. Então, isso é um grande passo nesse sentido. O presidente Gilson Lemes disse que as parcerias com diversas entidades contribuem para acelerar o processo de virtualização na capital. E a expectativa é que o projeto Virtualizar comece a receber também os processos criminais. Diversas empresas, entre OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, diversas empresas que aderiram e estão participando da Advocacia Geral do Estado, né? Que estão colaborando com o Poder Judiciário e os próprios advogados que procuram digitalizar aqueles processos de seu interesse. Então é uma parceria grande. Com certeza, no final da gestão, a gente vai, se Deus quiser, poder entregar o tribunal já todo eletrônico.
E no próximo bloco, a última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia vai mostrar os casos que foram parar na Justiça relacionados ao dia a dia das famílias. Voltamos já. Pode-se dizer com muita tranquilidade que a Constituição Federal de 88 revolucionou o direito do consumidor, matéria então pouco discutida pela doutrina e pela jurisprudência, com tímida produção legislativa para um direito reconhecido como fundamental. A crise sanitária enfrentada com a pandemia da Covid-19 trouxe impactos também nas relações familiares. Durante o último ano, o Superior Tribunal de Justiça precisou analisar conflitos sobre adoção, guarda de filhos menores, violência doméstica e até mesmo as restrições impostas entre pais e filhos que se viram impedidos de estarem juntos em função das medidas de distanciamento social. Os casos que interferiram no dia a dia das famílias que chegaram ao judiciário é o tema da última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia. A necessidade de isolamento social como medida de prevenção à Covid-19 mudou hábitos e rotinas das famílias em todo o país. Em São Paulo, um casal entrou com pedido na justiça para que um bebê de 8 meses de idade fosse retirado do abrigo e devolvido a eles, que buscavam regularizar a adoção. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, o casal alegou que o bebê tem problemas respiratórios desde o nascimento, o que eleva o perigo de sérios danos à saúde caso venha a contrair a Covid-19. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou, entre outras coisas, que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança. O ministro entendeu que o acolhimento institucional não poderia se sobrepor à manutenção da criança no núcleo familiar que a recebeu desde o nascimento, especialmente por inexistir evidência de conduta prejudicial por parte do casal. E foi em função da situação excepcional vivida pelo país que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concedeu liminar em habeas corpus para que um bebê de 2 meses em processo de regulamentação de guarda fique sob os cuidados do casal guardião. O juiz da Vara da Infância e da Juventude determinou o acolhimento institucional da criança e o Tribunal Estadual manteve a decisão. No habeas corpus impetrado no STJ, o casal alegou que a permanência no abrigo contraria os interesses da criança e que não se trata de adoção à brasileira, pois o bebê foi registrado pela própria genitora, que posteriormente concedeu a guarda de fato a eles. De acordo com o ministro, nas instituições de acolhimento costuma haver grande fluxo de educadores, voluntários e visitantes. Por isso, em razão da pandemia, a manutenção do bebê com os atuais guardiões é a medida mais prudente e eficaz para preservar a saúde e a segurança da própria criança. Processos relacionados à violência doméstica também chegaram ao STJ nesse período de pandemia. E a necessidade de isolamento social provocou uma preocupação ainda maior sobre esses casos que cresceram no último ano e levaram o Poder Judiciário a se organizar em defesa das mulheres. Um grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça começou um trabalho para encontrar alternativas de facilitar a comunicação da denúncia e melhorar o amparo à mulher vítima de violência. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, foi o coordenador do grupo. Uma das propostas implantadas foi a campanha publicitária Sinal Vermelho, onde a mulher pode pedir socorro ao mostrar o sinal feito com batom na mão. Em um desses casos, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, reestabeleceu medidas protetivas concedidas a uma mulher para coibir a violência do ex-marido. No caso, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu uma liminar em habeas corpus ao ex-marido, revogando todas as medidas protetivas. A defesa dela, então, recorreu ao STJ, requerendo o reestabelecimento diante do risco de morte da vítima. Ao receber o habeas corpus como tutela provisória, o ministro Humberto Martins destacou que considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco, neste caso, é permanente.
Entendo que os requisitos para a concessão de tutela de urgência estão presentes, uma vez que a manutenção de convívio e coabitação entre a requerente e seu ex-marido, potencial ofensor, evidenciam sérios riscos de que o conflito possa ser acirrado. Sabe-se que essas são exatamente as circunstâncias que a Lei Maria da Penha visa coibir com a previsão de medidas protetivas ali elencadas. Para evitar a propagação do vírus, em 2020, o governo brasileiro decidiu fechar as fronteiras com diversos países. E a restrição de entrada de estrangeiros separou uma família no Brasil. Um casal de idosos norte-americanos teve o pedido de entrada no Brasil negado pelo Ministério da Justiça. Eles têm um único filho, um americano que reside no Brasil há mais de 20 anos e é casado com uma brasileira nata. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho concedeu habeas corpus. Na decisão, além de levar em consideração a questão humanitária e a demonstração de que o casal depende de cuidados especiais da família durante a pandemia, o ministro concluiu que os estrangeiros estão abarcados pelas exceções previstas na portaria interministerial que definiu os critérios de fechamento das fronteiras, já que são pais por afinidade da esposa brasileira do filho, nos termos do artigo 1595 do Código Civil. Direitos de família, situação dos presos, questões de saúde e econômicas. As repercussões jurídicas em torno dos desdobramentos com a pandemia levaram o STJ a julgar milhares de processos no último ano. Mesmo com o regime de trabalho remoto adotado desde o dia 16 de março de 2020, como medida de combate à disseminação da Covid-19, mais de 735 mil decisões já foram tomadas e mais de 230 sessões por videoconferência realizadas. Julgamentos que impactam diretamente a vida de milhares de cidadãos. O momento que marcou a história do Brasil e da Suprema Corte foi o banimento da família real logo após a proclamação da República. Esse é o tema da reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Uma das primeiras medidas tomadas pelo primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, para evitar uma reação antirrepublicana, foi determinar que a família real saísse do país em novembro de 1889. Num único decreto, ele oficializa o banimento da família real, o perdimento de todos os bens da família real e a proibição para que a família real pudesse voltar a comprar qualquer imóvel no Brasil. Isso é um decreto muito duro. O decreto gerou polêmica por ir contra a Constituição Federal da época, que não previa o banimento de cidadãos e já garantiu o direito de liberdade de ir e vir. A lei brasileira já deixava claro que quando alguém sofresse violência ou fosse preso e coagido de forma ilegal ou por abuso de poder, podia recorrer ao habeas corpus para pedir o direito constitucional de liberdade. Baseados nisso, em 1903, 3 jornalistas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação do decreto presidencial que baniu a família real do Brasil. Os jornalistas Alberto Veiga, Urbano Neves e Olímpio Lima, do jornal A Tribuna, de Santos, em São Paulo, foram os autores do habeas corpus. No documento de 26 páginas, os jornalistas argumentavam que o decreto de banimento só poderia existir se a lei constitucional estatuísse a pena de banimento judicial. O pedido foi analisado rapidamente pela Suprema Corte, considerando os padrões da época, 11 dias. O STF negou o habeas corpus por entender que foi solicitado por pessoas que não tinham ligação com os ex-monarcas e, portanto, não tinham legitimidade. Além disso, considerou que o tema, banimento da família real, não era abordado claramente na Constituição vigente. O banimento da família não havia sido objeto, de apreciação pela Constituinte. Então, a Constituição, de fato, proibia os banimentos, mas calava sobre o banimento específico da família Bragança e depois família Orleans Bragança. Logo, o Supremo entendia que não poderia apreciar
algo nesse sentido, uma vez que o Poder Constituinte originário se negou a apreciar. O caso marcou a história do Brasil e também do Poder Judiciário brasileiro. Ele é importante porque essa questão debate a própria feição brasileira do habeas corpus, o que a gente chama de a doutrina brasileira do habeas corpus. O habeas corpus no Brasil, nesses anos iniciais da República, ele ganha um perfil muito particular, porque, ao contrário de outros países que tinham até mais tradição em tratar de habeas corpus, os Estados Unidos, a Inglaterra e tal, onde o habeas corpus estava ligado apenas à liberdade de ir e vir, a Constituição republicana, a nossa Constituição de 1891, deixava margem para que o habeas corpus fosse utilizado como verdadeiro mandado de segurança hoje em dia, para tratar de qualquer ilegalidade do poder público. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.